Fala, galera! Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou acompanhado aqui de uma galera massa. Minha volta, eu vou deixar eles se apresentarem para vocês, pode ser? Começando pela minha esquerda. Luiz, Felipe. Luísa. Luísa e... Clara. São bem objetivos nas informações, né? Não quer falar nem idade, nem nada. Para quê, né? Muita informação já fica demais. A gente vai relembrar aqui alguns aspectos que a gente estudou no decorrer dessa lição, né? Da lição número 11, e que tem uma história central aqui nessa lição. A história se passa ali no contexto da cidade de Jerusalém, quando ela recebe ali, na verdade, receber uma palavra muito forte, né? Quando ela é atacada pelo rei Senaqueribe, que já havia destruído outros povos e agora veio ali com toda a vontade para destruir o povo de Israel. Isso acontece ali por volta do ano 700 antes de Cristo, mais ou menos. Mas, Clara, me fala uma coisa. Por que a questão de Senaqueribe ali não era simplesmente contra o rei Ezequias, no caso? Não era uma questão política, simplesmente. Ele já estava se achando, né? Ele destruiu os outros povos, que falavam, meu Deus vai me proteger, meu Deus vai fazer aquilo. E ele destruiu todos eles, dominou todos eles. Era que ele chegou lá, né? Ezequias. Chegou lá em Ezequias, falou que ia destruir a cidade lá. Ele falou, não, meu Deus vai me proteger. Ele falou, seu Deus o quê? Já destruiu os outros povos, se quiser, eu te protejo mais do que seu Deus. Muito bem. Então, basicamente, era isso que estava acontecendo ali. Agora, imagine só você estar numa situação que você não sabe o que fazer. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Ezequias. Mas quer ver algum do nosso dia a dia, por exemplo, alguma situação que a gente não sabe o que fazer? Vamos supor aqui, ó, faz de conta, Clara, que o Luiz ali está com um dente sujo do alface, que ele almoçou e escovou o dente. E aí, de repente, você percebe, só que você percebe só agora. Como é que você faz assim para ele perceber, tal, tentar limpar, para não aparecer na câmera, por exemplo? Já pensou? Gestos. Como é que seria o gesto olhares. assim? Pensa. Dá uma disfarçadinha. Eu que sou péssimo de leitura labial, de gesto, assim, não ia entender nunca isso. Mas deixa eu pensar uma outra situação também. Já estava andando na rua, por exemplo, Luísa, e você vê alguém dando um tchauzinho para você, tá, e você acha que é para você e você devolve, e de repente você percebe que nem era para você. Como é que você se sente, por exemplo? O que você faz? Não faz. Recolhe a sua mão na sua insignificância e Finge simplesmente... que tinha um mosquitinho voando ali. Ou faz assim. É muito constrangedor, né? A gente fica tão sem graça. É incrível. Eu mesmo, assim, eu não sou muito bom de guardar nomes, pessoas e tudo mais. Então, às vezes, vejo dando tchau na rua, direto acontece comigo isso. Eu só recolho a mãozinha aqui como se nada tivesse acontecendo. Se a pessoa não me deu tchau, pelo menos eu dei um tchau para ela. Já é alguma coisa. Agora, poxa, já tem outras situações que são bem piores, vai. Vai, por exemplo, isso aqui, ó, quem nunca vai na casa de um amigo, não, vamos pegar um desconhecido, porque amigo a gente tem intimidade. Sim. Vai na casa de um desconhecido, por exemplo, você pede para usar o banheiro. E quando você percebe, não tem papel no banheiro. E aí? Aí o desespero toma conta, não é? Sim. Acho que aqui ninguém... Bom, se tivesse passado, ninguém ia falar aqui também, né? Mas, enfim, é basicamente isso que estava acontecendo com o rei Ezequias ali, ok? Ele não sabia o que fazer, a situação pegou ele de surpresa e ele reage de alguma forma ali. Então ele começa meio que a preparar a cidade de última hora. Sabe aquela coisa assim, a mãe manda você fazer um serviço em casa e aí você fica enrolando o dia inteiro, de repente você percebe que ela está chegando. E aí você vai desesperadamente tentar fazer as coisas ali, sabe? Era mais ou menos o que estava acontecendo com Ezequias. Então ele desesperado, ele fala, gente, vamos preparar o que der aqui. E aí ele corre então, ajeita ali os escudos, as lanças, tudo mais, as defesas da cidade, das muralhas da cidade. Ele corta o suprimento de água para fora da cidade também, e umas outras coisinhas também. Mas qual foi a principal solução que ele encontrou ali, ou pelo menos que ele tentou naquela ocasião? Ali naquele contexto, existiu o profeta Isaías, e Deus fala, Isaías, vai lá ajudar Ezequias, porque ele está precisando de ajuda. E aí quando ele vai conversar com o rei Ezequias, ele recomenda, e ele ajuda o rei Ezequias para que o povo de Jerusalém, eles orassem e jejuassem. E eles passaram a fazer isso também, porque não tinha nenhuma solução humanamente falando. O exército de Senaqueribe era muito, mas muito maior do que o exército do povo de Jerusalém ali, dos judeus. Então, a solução para eles era, naquele contexto, eles orarem, pedirem a ajuda de Deus, justamente para, de alguma forma, livrar eles daquela ocasião. E será que funcionou, Luísa? Funcionou? O que aconteceu? Né? Porque aí depois, de noite, assim, quando estava todo mundo dormindo, o anjo do Senhor foi no exército de Senaqueribe e matou 180 mil soldados dele. 185. Isso, exatamente. É gente, hein?
E aí, o que aconteceu com Senaqueribe e tal? Perdeu os soldados? E aí ele voltou para casa e foi pro templo de Dagon e os filhos dele mataram ele. O que é bem irônico, né? Porque ele se achava o incrível e Tão aí superior aos deuses? Né? achava melhor que todo mundo e foi morto pelos próprios filhos. Isso só mostra a fraqueza do ser humano, né? Mas aí pare para pensar, essa situação, claro, não é uma situação fácil que a gente tem que lidar, né? Imagina que assim, existem circunstâncias da vida, mas no caso deles ali, era uma situação que eles sabiam que iam perder a vida. Porque Senaqueribe já tinha destruído os outros povos, matado uns tantos, mas talvez não somente isso, poder levar muitos como cativos também, como acontece depois em Jerusalém, anos depois. Mas imagina o desespero daquelas pessoas sobre o que iria acontecer, aquela tensão, sabe? E vamos lá, será que hoje a gente não passa algumas circunstâncias que a gente se vê meio que como Ezequias aqui, que a gente não sabe o que fazer? Já passou por alguma experiência assim? Conhece alguma situação assim? Talvez você pense em várias aí que não vem à memória agora. Mas, por exemplo, quer ver? Imagine só, quando aluno, às vezes a gente tem aquele... A gente não presta atenção tudo quando o professor fala das datas para entrega de trabalho e tudo mais. Quem nunca chegou na escola lá, por exemplo, e descobriu que tinha trabalho para entregar e para apresentar e nem sabia? Nessa hora, irmão, o Bate medo toma desespero. conta. Hã? Bate o desespero. Bate o desespero, cara. Semana E aí? sim, semana não. É nessa hora... um dia sim, no outro também, né? Bate o desespero que você não sabe o que fazer. Eu mesmo uma vez... Segunda-feira, praticamente. Toda segunda é assim. O professor manda PowerPoint, aí esquece, aí faz corrido na aula E manda bala. e manda. É sobre Dá isso. No final dá tudo certo, se não deu certo porque não é o final ainda, né? Mas enfim, o fato é que... Imagina a situação dessa, por exemplo, eu me lembro, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não que eu deixava tudo para a última hora também, mas acontece de vez em quando. E aí eu me lembro que uma vez eu não merecia, né? Mas falei, Senhor, me dá uma ajudinha aí, não sei o que fazer e tal. E aí quando chegou lá, bateu o sinal para entrar o professor da matéria, a gente descobriu que ele não veio e que o trabalho tinha sido adiado para a semana seguinte. Ô, sensação de alívio, hein? Fala, obrigado, Deus! Mas óbvio que não é sempre que isso vai acontecer, até porque nesse sentido, depende da gente também. Mas quando a gente fala no nosso dia a dia, por exemplo, isso pode se aplicar a várias áreas da nossa vida. Por exemplo, os nossos relacionamentos. Isso se aplica, e quando eu falo relacionamento, eu estou falando qualquer nível de relacionamento, as nossas amizades. Alguns desafios que a gente tem pela frente, por exemplo, na adolescência. Talvez as duas coisas que são mais latentes assim, acho que é a questão namoro, relacionamento, e também a questão do futuro em relação à escolha da faculdade, da profissão que você quer ter. Às vezes é uma pressão gigantesca, né? E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Às vezes bate ali aquela crise de ansiedade ou algo do tipo, que a gente fica meio sem saber como reagir, né? E talvez a história de Ezequias, ela exemplifique isso pra gente, de que a gente pode, diante das circunstâncias adversas da vida, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, que parece que é o fim do túnel, sabe? O fundo do poço, melhor dizendo, parece que, assim como Ezequias, a gente pode buscar Deus nesse sentido. Então, acho que algo que a gente precisa ter bem claro na nossa mente é de que a gente precisa contar com Deus, não nos momentos bons simplesmente, porque isso é fácil, mas é nos momentos que eu mais preciso, que eu me sinto extremamente vulnerável. Porque sabe quando é que eu mais permito que Deus possa trabalhar em mim? Quando eu me sinto mais vulnerável. E quando que eu me sinto mais vulnerável? Quando alguma circunstância aparece na minha frente que eu não sei o que fazer. E é justamente aí que Deus pode fazer algo por nós. A história de Ezequias exemplifica muito bem isso. Mas a história de Ezequias, ela não é diferente da minha e da sua história, se a gente apelar para a mesma coisa que Ezequias apelou. Então, acho que talvez para você que está com a gente nesse instante, o foco deve ser justamente esse, você aprender a confiar em Deus nos momentos de adversidade, quando nada parecer fazer sentido, quando parece que você não sabe mais o que fazer, você tem a oportunidade de apelar a esse Deus que, com certeza, da mesma forma como ele destruiu os assírios, ele pode libertar você, ele pode cuidar de você, ele pode dar aquilo que você quiser. Basta simplesmente você buscá-lo nos momentos mais difíceis, quando ninguém puder lhe ajudar. Confie mais nesse Deus, com certeza, que ele pode fazer por você e também através de você. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.